Amigo do Dr. Ideval, nesse vídeo abordarei um assunto de suma importância: profilaxia do câncer de intestino grosso pela colonoscopia. Farei um histórico. Antigamente, 60 ou 70 anos atrás, era muito comum o cirurgião operar muita úlcera perfurada, muitos intestinos perfurados, os pacientes faleciam. Como também era muito comum mulheres morrerem com câncer de mama, câncer de tireoide, câncer de ovário e, pasmem, muitas morriam de parto. Veja que antigamente era muito comum muitos viúvos, porque casavam com mulheres novas e elas morriam no parto. Hoje não se admite mais. As doenças malignas são diagnosticadas precocemente, chegando muitas a ter curas. E morrer de parto é quase que um sacrilégio. Porque se um médico fizer o pré-natal com todo cuidado e acompanhar aquela paciente, o sucesso no parto é o esperado. Com relação ao câncer, eu sempre digo que o câncer é como o leão. Eu comparo o câncer como o leão, um animal feroz. Então o câncer é uma doença feroz. Agora, o leão, quando é novinho, até 1 ano de idade, é muito fácil o homem dominá-lo. O câncer também. Então, se a gente der o diagnóstico precocemente, aquele câncer é curável. É muito fácil de eliminá-lo. O leão, com 1 ou 2 ou 3 meses, qualquer criança domina esse leão. Ultrapassou 1 ano, 1 ano e meio, já fica um animal feroz. E depois de 2 anos, é impossível um homem vencer um leão. Então o câncer é a mesma coisa. Quando ele invade vários e vários órgãos, chama-se metástase. Aí já é um leão muito feroz, de difícil tratamento. Agora, para isso existe o diagnóstico precoce. Chama-se profilaxia de câncer. Por exemplo, o Programa da Mulher já tem profilaxia de câncer de mama, de câncer de tireoide, de câncer vaginal, de útero. Por isso que se faz o preventivo. Para o homem, existe prevenção do câncer de próstata. E para todos, existe prevenção do câncer de pulmão e de pele. E de esôfago. Basta diminuir bebidas muito fortes, diminuir o contato com o sol e usar o protetor, e diminuir o cigarro, que é o grande vilão dos tumores de pulmão. Voltaremos à colonoscopia. A colonoscopia é o exame que foi feito para dar o diagnóstico precoce das doenças do intestino grosso. Inicialmente ela foi desenvolvida para dar o diagnóstico de qualquer tipo de doença que o paciente, por acaso, tivesse sinais e sintomas. Então o paciente, o ser humano, tinha dores no abdômen, febre, evacuava sangue, perdia peso. Então era pedido uma colonoscopia e se dava aquele diagnóstico. Ao dar o diagnóstico, o paciente era encaminhado para a clínica para tratar, ou encaminhado para a cirurgia para operar, ou nada se fazia. Com o advento da modernidade, a fibra óptica foi substituída pela microcâmera e passou a ser chamada de videocolonoscopia, que é o exame mais preciso do intestino grosso. Mas, doutor Ideval, e por que essa preocupação toda com o intestino grosso? Porque o intestino grosso, meus amigos, antigamente era considerado apenas um armazenador de fezes. Hoje não. Hoje sabe que além de armazenar as fezes, ele produz várias substâncias, e essas fezes que não tinham nenhum valor, hoje sabe-se que é constituída de mais de 90% de bactérias. Calcula-se que existe de entre 40 a 70 trilhões
trilhões de bactérias no intestino grosso, de mais de 1000 variedades. Enquanto mais atrasado é um povo, enquanto mais distante da civilização, maior o tipo de bactéria que o homem tem, menor a incidência de câncer de colo. Enquanto mais moderno é a civilização, enquanto mais evoluído é um povo, maior a incidência de câncer de colo. Por quê? Porque o homem arcaico, ele come comida grosseira, comida com muita fibra, comidas naturais, frutas, verduras, não tem muita variedade. Já o homem moderno, não, ele come enlatado, come embutidos, come produtos químicos, várias substâncias refinadas, açúcar refinado, sal refinado, defumados. O homem moderno, ele come muitos produtos químicos, podendo levar a o câncer de intestino. E quanto mais o homem evacua, menor a incidência de câncer de colo. E quanto menos ele evacua, maior a incidência. É mais ou menos isso que eu queria lhe dizer. Então o colo, ele tem a sua profilaxia de doença maligna. Como eu já disse, inicialmente era feita a colonoscopia para dar o diagnóstico. Depois evoluiu e os colonoscopistas passaram também a tratar. Porque tem doença no intestino grosso que o médico pode tratar na hora que faz a colonoscopia. Veja que o paciente faz o exame e o médico diz: encontrei 5 pólipos. E todos eles foram retirados. Aí ele bota embaixo: foi realizado polipectomias. Quando faz a polipectomia, retirou os pólipos que encontrou. Aí vem a segunda fase, que é o estudo do pólipo. O que é o pólipo, doutor Ideval? Pólipo é um carocinho, é uma verruga, parece uma continha de rosário ou uma lâmpadazinha colada na parede. Aquilo chama-se pólipo. Esse pólipo, ele é importante que se retire, porque ele é o núcleo de um câncer no futuro. Ele é o leãozinho recém-nascido. Então a gente elimina esse leãozinho para ele não virar uma fera. Uma vez retirado, está livre daquele leão, só se nascer outro. Como o intestino é uma floresta, você pode ter um leãozinho desse de 3 em 3, de 4 em 4, de 5 em 5 anos. Aí o médico diz: a senhora vai repetir esse exame, que se tiver outro pólipo a gente tira. E lhe livra de uma doença futura. Porque todo pólipo, ele é pré-maligno, de acordo com a sua variedade. Por exemplo, se o pólipo for hiperplásico, é benigno. Se for um pólipo tubular, é o benigno também. Se for um pólipo viloso, também é benigno. Agora, os 3 podem evoluir para câncer. Ele pode apresentar uma alteração chamada displasia, que pode ser de baixo ou de alto grau. E de acordo com a sua classificação, a colonoscopia será indicada por mais ou por menos tempo. Outra doença que tem no nosso intestino são as doenças diverticulares, que todo mundo tem depois dos 80, quase todo depois dos 70 e bate 50 depois dos 60. É uma normalidade praticamente normal. Só deve nos preocupar quando sangra e quando infecta. Aí recebe o nome de diverticulite. Quer dizer que todo mundo que tem diverticulite tem divertículo. Mas nem todo mundo que tem divertículo tem diverticulite. É uma doença benigna e que não adianta também se preocupar. E tem cunho familiar. Doutor Ideval, e quando é que você deve fazer uma colonoscopia? Pronto. Aí nós chegamos aonde eu queria chegar. Preste atenção. Se é o pólipo uma doença pré-maligna, e a minha família tem tendência a ter pólipo, seria importante que depois de 30, 40 ou 50 anos você fizesse uma colonoscopia, porque sua irmã teve pólipo cedo.
Mas não vai estar fazendo colonoscopia em todo mundo? Aí foi criado um protocolo. Por exemplo, se eu não sinto nada, não tenho nenhum sintomas, o protocolo diz, olha, se a gente fizer uma colonoscopia entre 45 e 50 anos, nós estamos privilegiando essa vida. É um presente que o ser humano recebe. Porque se encontrar um pólipo com 45 ou com 50 anos, retira e eu estou livre de um câncer no futuro devido àquele pólipo. Primeiro ponto. Segundo ponto. Se eu fiz uma colonoscopia com 45 anos e tinha 10 pólipos, todos os meus irmãos a partir dos 30, é bom que faça. Que pode ser também que tenha um pólipo. Porque os pólipos evoluem de 15 a 30 anos para virar câncer. Então, eliminando esse pólipo, eu ficarei livre de um futuro câncer de intestino grosso. Por isso que o protocolo diz, 45, 50, seria muito bom que todos nós fizéssemos. Tem também outro ponto importante. E se minha família já teve câncer de intestino grosso? Aí tem que ter mais atenção. Por exemplo, se meu pai, ou minha mãe, ou meu irmão teve câncer com 60 anos, câncer de intestino grosso, então a gente diminui 10 e todos os parentes próximos fazem o exame com 10 anos antes. Isso é com 50. Se meu pai teve com 50, todo mundo faz com 40. E assim sucessivamente. Quer dizer, a colonoscopia é o exame, é um presente que a medicina encontrou para prolongar a vida do cidadão. Todas as pessoas do mundo, ao completar 45 anos, será um privilegiado se conseguir fazer uma colonoscopia. Depois de 50, mais ainda. E se o familiar for portador de câncer de intestino grosso, é quase que uma obrigação, porque essas doenças têm uma carga genética muito grande. Entenderam? Então, o que é a colonoscopia? Colonoscopia é um exame feito para dar o diagnóstico, para fazer o tratamento e para acompanhamento. E também, o mais importante, é um exame profilático. Isso é, ele vai detectar algo que ainda não virou câncer, que pode virar. E nos aconselhará o melhor deverá ser feito. Outra coisa também que a colonoscopia está muito moderna, os aparelhos são flexíveis, as imagens são ótimas e tem várias condutas para melhorar a qualidade de vida. Então, essa mensagem é para tirar o medo da população e explicar o que é uma colonoscopia. E explicar também que as fezes não é apenas mais dejetos. As fezes serão consideradas no futuro como órgão. Órgão esse constituído de 40 a 70 trilhões de bactérias e que são importantíssimos para o nosso organismo. O desequilíbrio na nossa flora intestinal é responsável por várias doenças. E que hoje nós chamamos de disbiose. Está aí essa explicação do uso de muitos probióticos. E por que, doutor Ideval? Porque a medicina, durante muitos anos, usou antibióticos, o gado para produzir carne tem que usar antibiótico e tudo é antibiótico. E os antibióticos matam as bactérias benignas e as bactérias malignas. E nós ficamos factíveis a essas doenças. Um abraço. Espero ter contribuído com alguma coisa. Música de fundo do grande Vivaldi, italiano, nascido em 1782 e falecido em 1840 na Itália. O Vivaldi é um dos crânios da música erudita e clássica, nascido na Europa no século XVIII e falecido no XIX, com 58 anos de idade. Um abraço e vou botar mais um pouquinho de Vivaldi para encerrar esse pequeno vídeo. Muito obrigado.